Olá, meu nome é Camila Molina, sou psicoterapeuta e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas chaves para você se libertar de uma vez por todas desse relacionamento abusivo, tóxico, narcisista, através do meu método Amor em Luz, que eu desenvolvi passo a passo para você sair desse relacionamento abusivo, reconstruir sua vida e, acima de tudo, recuperar sua vontade de viver. Relacionamentos que funcionam como verdadeiras prisões emocionais, mentais, psicológicas e até mesmo físicas, onde mulheres e alguns homens vivem imersos em ambientes altamente tóxicos que acabam com toda e qualquer possibilidade de felicidade, de paz, de alegria e até de liberdade. Esse método eu desenvolvi pensando em você. Primeiro, que está na dúvida se o que você vive é um relacionamento abusivo e começou a pesquisar sobre o tema, conversar com pessoas e quer entender um pouco mais. Por quê? Porque 3 em cada 5 mulheres sofrem ou sofreram relacionamentos abusivos. E é por esses números que aqui eu vou falar no feminino. Mas se você é homem e chegou até aqui, não se sinta excluído. 2. É pra você que já identificou que seu relacionamento é abusivo e quer sair dele, mas se vê presa sem saber como sair. Ou porque depende dele financeiro ou emocionalmente, ou porque não tem mais forças para agir, porque ele suga todas as suas forças, ou porque tem medo das ameaças dele. 3. É pra você que já saiu do relacionamento abusivo e parece que passou um terremoto na sua vida e ela foi totalmente devastada e você não sabe nem por onde começar ou nem como sair do fundo do poço e você fica se sentindo aí culpada, triste, cansada, com autoestima baixa, sem amor próprio nenhum. 4. É pra você que depois de que saiu desse relacionamento abusivo está com problemas de saúde como crise de ansiedade, pânico, depressão, insônia. 5. É pra você que morre de medo de ter uma abstinência e voltar pra ele. 6. É pra você que cansou de estudar sobre o tema, mas não consegue sair do lugar. Porque o que te falta é um método com passo a passo, com didática, dinâmica e de alguém que vai pegar na sua mão e te ensinar tudo o que você precisa fazer para conseguir sair disso. Se mesmo ouvindo tudo isso, você não quer sair desse relacionamento, aqui não é o seu lugar, porque senão você vai se sentir como um peixe fora d'água, porque nós formamos uma egrégora, um grupo de empoderamento. E também não é para você que quer fórmula mágica e resultado para ontem. A gente tem bastante pé no chão para fazer as coisas da maneira certa e sensata e o mais leve possível. Quando você entra de cabeça, a sua vida se transforma. Igual a vida da Carol. Antes da terapia, me sentia perdido, sem rumo, com medo de algo, me auto-sabotava, me julgava muito, não sabia quem eu era. Isso me desesperava, até que eu conheci a Camila, que abriu meus olhos, segurou na minha mão e me ajudou a caminhar. Foi muito difícil no começo, pois achava que não tinha jeito, mas hoje em dia, com essa mudança que tive, acredito sim que nessa vida tudo é possível, basta querer, e eu quis. É isso que eu quero para você também, para que você viva uma vida leve, sensata, feliz, alegre. O relacionamento abusivo ele é baseado no poder, no controle, na dominação e na posse, até o ponto de você se anular, ter medo o suficiente para não conseguir sair desse relacionamento. Mesmo sendo ruim, mesmo se sentindo mal, você fica presa nesse encaixe onde o abusador faz de tudo para você se retrair, te humilhar, te diminuir e acabar com a sua autoestima. Foi isso que aconteceu comigo alguns anos atrás, repetidas vezes, com um familiar, com um chefe, com um parceiro, e eu demorei anos e anos para perceber que o que eu vivia realmente era um relacionamento abusivo. No meu último relacionamento abusivo, eu já estava profundamente sem energia, machucada emocionalmente, sem dinheiro, sem emprego, sem perspectiva de vida nenhuma e uma dor gigante, onde eu me sentia incapaz, eu me sentia incompetente, eu me sentia insegura, eu vivia com medo, né? E quando eu entrei nesse relacionamento abusivo, me sentia a única mulher do mundo, como se só existisse eu. Ele, no começo, parecia aqueles príncipes de cavalo branco, com os finais felizes da Disney, né? E viveram felizes para sempre. Até você cair do cavalo e ainda tomar um coice, né? Ele dizia que ele havia se apaixonado pela mulher espontânea, alegre, festeira, que era cheia de amigos, que eu era. E eu era assim mesmo, mas foi isso que ele foi tirando aos poucos de mim, em doses homeopáticas com as manipulações deles, e quando eu fui ver, eu já estava afastada de tudo isso, eu já não sabia mais nem quem eu era.
ele sabia que os meus amigos eram peças fundamentais pra mim. Então ele pegou e virou melhor amigo dos meus amigos. E isso pra mim me fazia sentir muito especial, muito sortuda que ganhou na Mega Sena. Até que ele começou a me jogar contra os meus amigos, ele começou a criar picuinha entre os meus amigos, ele começou a inventar mentiras e manipulações, falando que os meus amigos eram só meus amigos porque eles eram interesseiros, porque eu fazia todas as vontades deles. E aos poucos eu fui abrindo mão. Uma porque eu acreditava nele, e a outra porque o desgaste emocional de fazer isso se tornar uma briga vai te minando a um ponto de você falar assim, ah não, eu prefiro abrir mão do que viver esse desgaste emocional. E aí, aos poucos, você vai abrindo mão das coisas que são importantes para você. Eu me sentia vivendo num campo minado e vivia com medo das discussões, brigas intermináveis e sufocantes dele, que parecia mais uma palestra, né, que ele dava. E aí a gente acaba se retraindo para evitar todo esse desgaste. E às vezes, quando eu entrava na dele, eu me via pedindo desculpa, me sentindo louca, culpada, duvidando de mim mesma, me questionando se eu estava certa, se eu estava exagerando. Só que assim, ele que fazia as coisas erradas, jogava a culpa pra cima de mim, me manipulava e ainda se duvidasse eu ainda pedia desculpas. E aí a gente, quando vê tudo isso, acaba falando, nossa, será que eu tô ficando louca? Né? A gente começa a duvidar da nossa própria sanidade mental. E eu cheguei num ponto que eu comecei a sair com as pessoas e eu ficava calada. Porque o meu medo dele me zoar, dele brigar, de virar uma discussão era tão grande que eu fui me retraindo, e ele tinha total controle sobre mim. E sabe o que é pior? A gente vive na esperança de que um dia tudo vai voltar a melhorar, tudo vai voltar a ser como era antes. Aquele príncipe do cavalo branco vai voltar. Só que não, porque aquele príncipe do cavalo branco nunca existiu. Foi só um personagem que ele criou para conquistar você e para você cair nas garras dele. E ele vai usar de várias técnicas para diminuir e acabar com todo o seu emocional. Ele vai ficar dias e dias sem falar com você, porque a gente sabe que isso dói. Ele vai fazer você se afastar das pessoas que te amam e que podem vir a te despertar. Ele vai fazer aquela voz doce, mansa, te apoiando num novo projeto ou nas coisas que você está fazendo. E sabe aquele famoso dá com uma mão e tira com a outra? É isso que ele vai fazer. Eu vou te dar um exemplo para você entender mais. Teve uma vez que eu ia dar um treinamento que era muito importante para mim dentro da minha área. E aí ele falou, não, vai lá, amor, eu confio em você, você tem potencial, era uma oportunidade de crescimento para mim. E ele me apoiou. E aí no dia que ia ser esse treinamento, ele acordou e falou assim, eu vou levar a nossa filha pro clube. Só que minha filha tava com 40 graus de febre, tomando antibiótico. E eu falei, não vai. E aí começou a virar uma briga interminável, e aí ele desmanipula, ele desgasta, até o ponto de eu cancelar o treinamento. Eu cheguei a esse ponto. E ainda se duvidar, ele vai falar, você não foi porque você não quis, você não foi porque a culpa é sua, não vem a culpa em cima de mim. E aí de vez em quando eu tinha lapsos de consciência, onde eu me pegava pensando e lembrando, nossa, como a minha vida era boa, né? Antes de tudo isso, eu tinha um bom emprego, eu tinha amigos, estava bem de vida. Aonde foi que eu me perdi, sabe? Eu ficava me questionando. E quando ele percebia que eu começava a me distanciar, que eu começava a criar consciência, ele voltava a ser aquele príncipe do cavalo branco. Ou ele voltava a ser um pouco normal, não precisava nem exagerar muito, até o ponto de eu cair nas manipulações dele de volta, ou ficar duvidando do que está acontecendo, porque muitas vezes ele fingia que nada estava acontecendo, né? Ele começava a me tratar bem, aquela brigava comigo, daqui 5 minutos estava tudo bem. E aí você fica, mas espera aí, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí você começa a ficar meio doida da cabeça, começar a se questionar, achando que o erro é seu, que a culpa é sua, mas tudo isso faz parte das manipulações dele. Por isso que eu falo que o autoconhecimento salvou a minha vida. E quando eu saí desse relacionamento, a minha sensação foi assim, eu respiro, eu posso falar. Olha que coisa bizarra. Eu demorei 10 anos para perceber tudo isso. E eu sei que não é fácil sair dessa prisão. Só que aí, assim que eu terminei, eu pensei, eu nunca mais quero cometer esse erro novamente. Eu nunca mais quero viver isso na minha vida. Eu nunca mais quero ficar calada. E foi aí que eu fui atrás da minha cura. Eu queria me entender. Eu falei, eu não vou fazer mais nada da minha vida enquanto eu não me entender, eu não me curar, porque senão eu vou cair de novo nisso. E aí foi que eu tomei a decisão de mergulhar em livros, cursos, pós-graduação, treinamentos, formações. E eu pedi pra Deus me dar essa força pra eu levantar da cama e ter energia, porque
Se você já saiu do relacionamento abusivo, você sabe que a gente sai no fundo do poço. A primeira coisa que eu resolvi fazer foi fazer uma pós-graduação em psicologia positiva. Eu preciso olhar para algo que seja positivo, porque já tá doendo. Eu não quero olhar para minha dor primeiro, eu quero olhar para algo positivo, para eu sair daqui. E a psicologia positiva me ajudou muito nessa questão de olhar para os meus pontos fortes, para minhas habilidades, me trouxe muito embasamento científico e me trouxe um certo alívio. Mas eu queria ir mais fundo, eu queria me aprofundar mais. E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer uma formação onde eles juntam o formato do seu corpo para explicar a sua personalidade, como funciona a sua mente. E aí nesse curso eu descobri, os meus recursos, eu descobri as minhas dores, eu descobri como que eu podia, quais ações que eu podia fazer no meu dia a dia para eu ficar melhor, para eu ter mais energia. Tanto a psicologia positiva quanto esse curso de análise, eles trabalham toda a parte mental consciente. E eu queria trabalhar também a minha parte inconsciente, Só para você entender. A nossa mente consciente, tem gente que fala que é 5, tem gente que fala que é 10, tem gente que fala que é 20. Então vamos supor que a nossa mente consciente ela é 20% da gente. E a nossa mente inconsciente ela é 80%. Ela é muito maior que a nossa mente consciente. Então imagina assim, você está pilotando um elefante. O elefante é a sua mente inconsciente, que pesa 6 toneladas. Você é a mente consciente, que pesa 60 quilos. Então, no embate, quem é que vai ganhar? Se você quer ir para a direita e o elefante quer ir para a esquerda, quem vai ganhar? O elefante. E o elefante é toda a nossa parte inconsciente, que é nossos traumas da infância, que é nosso amor próprio, nossa autoestima, tudo que a gente viveu lá atrás e o que a gente entendeu por isso lá atrás. E aí foi que eu fui mergulhar nas terapias holísticas, para eu poder ressignificar e curar todo o meu passado. E quando eu comecei a encaixar a peça desses quebra-cabeça na minha cabeça, me veio assim um plim, um start. Eu preciso levar isso para as pessoas que já passaram por relacionamentos abusivos, para que elas não fiquem mais anos e anos naquela dor que eu tive, sabe? E mostrar que sim, existe uma luz no fim do túnel, porque se eu conseguir sair disso, você também consegue. E aí foi quando eu tive uma ideia, um plim de Deus, de estudar quais eram os padrões cerebrais que eu tinha e que essas mulheres também tinham, para tentar descobrir quais foram as ligações cerebrais que o seu cérebro fez para você chegar nesse patamar de se anular. Eu entendi que, assim como eu, também essas mulheres, a gente tinha algumas coisas e muitas coisas em comum. Eu fui criando um método único e exclusivo para curar esses padrões que impedem você de ter uma vida livre, de sucesso e de sair desse relacionamento abusivo, Então eu criei esse método chamado Amor em Luz, com alguns módulos e protocolos para você se curar e recuperar a sua vida de uma forma muito mais leve, com autoestima, com amor próprio, com felicidade. E aqui você vai ter a chance de entender um pouco mais sobre esse método, que eu vou te passar aqui nesse vídeo algumas viradas de chaves que foram fundamentais para eu conseguir entender que meu relacionamento era abusivo e conseguir sair. Eu peço para Deus sempre colocar as pessoas certas nesse vídeo, para enxergar a verdade. Então, se você chegou até aqui, não é por um acaso. E eu falo muito de Deus no meu curso, porque eu acho que Ele que me deu toda essa força para chegar até aqui, onde eu cheguei, e superar tudo isso. E o meu sincero desejo para você é que você se cure, se liberte, retome a sua vida, sua força, encontre seu propósito e volte a sorrir, a ser livre. Porque a vida é muito curta. Então, no final desse vídeo, eu vou te dar a opção, sim, do meu curso. No meu curso, a gente não vai ficar quebrando galhos igual aqui, porque aqui a gente não tem tempo, para trabalhar tudo. No curso, a gente vai arrancar direto o mal pela raiz e você vai ter o meu acompanhamento mais de perto, o meu olhar mais de perto para te ajudar. Antes de te trazer essas viradas de chave, eu quero te trazer aqui alguns erros que eu vejo que as pessoas cometem. Primeiro, parece meio óbvio as pessoas tentarem sair do relacionamento abusivo sem antes buscarem ajuda. Porque fica muito difícil você manifestar algo no seu externo que não existe no seu interno. Não adianta você querer sair desse relacionamento abusivo sem ter entendido o que fez você estar nesse relacionamento abusivo. Segundo erro que eu vejo, as pessoas falando que quando sai de um relacionamento abusivo tem abstinência emocional, que é a falta emocional dele. Mas na verdade, eu acho que o que ficou faltando era você curar os padrões dentro de você que fazem você
se encaixar perfeitamente nesse movimento, nesse relacionamento. E eu vou falar um pouco mais desse padrão mais lá na frente. Lembra da história do elefante? O seu racional, ele quer sair. Só que o seu racional, ele é 5, 10, 20% de você. O seu emocional é muito maior. Terceiro erro. Eu vejo as pessoas querendo vir com essa técnica de pedra cinza, para você virar uma pedra na frente dele. Pode até ajudar no sentido de você entender que você tem que se afastar, de você entender que você tem que ter o mínimo de contato possível, de que você tem que ser monossilábico, respondendo apenas o necessário. Mas no longo prazo, só isso pra mim não funcionou por 2 motivos. Primeiro, porque eu não sou nenhuma pedra, né? E eu não tenho sangue de barata. Segundo, que enquanto você não curar o que tem dentro de você, é óbvio que aquilo que ele tá falando vai mexer com você e vai te tirar do eixo. Por exemplo, se alguém fala pra você que você é feia, que você é horrível, se você não se acha feio, não se acha horrível, aquilo não vai mexer com você. Só que se você se acha em algum nível feio e horrível, por mais que naquele momento você não ligue, depois aquilo ali vai ficar te martelando. É como se desse um match no que ele fala, né? O que ele fala dentro da informação que tem no seu inconsciente. Então, aquilo vai sim deixar sua autoestima baixa, você vai sim aos poucos perdendo sua força, você vai aos poucos perdendo seu amor próprio. Então, você pode até virar uma pedra cinza na frente dele, mas tudo isso vai acontecer dentro de você, né? Pensa comigo, 80% do seu corpo é água. E tem um ensinamento feito por Masaru Miyamoto, que ele é um fotógrafo e escritor japonês, que segundo ele, as estruturas moleculares da água se modificam quanto expostas às palavras, sentimentos, músicas, imagens, e ele fez um estudo, que a foto tá aqui, né? Então, para você ver quanto as palavras positivas e negativas influenciam na água. E se nosso corpo é 80% água, você acha que quando ele te ataca, você não vai ficar vibrando negativamente, né? Você acha que você vai escutar um monte de asneira e vai conseguir ficar neutro. Não tem como, é impossível. E outro erro que eu vejo é as pessoas não quererem se separar porque têm filhos, e esse foi um erro meu. Eu não queria dar para minha filha o que eu tive lá na infância, de ter pais separados. Quando eu me separei, eu virei outra mãe. Eu virei uma mãe muito mais compassiva, muito mais amorosa, muito mais tranquila, muito mais leve. Porque quando eu tava naquele relacionamento, eu tava sempre esgotada, cansada. E qualquer chorinho a mais, qualquer berrinho a mais, eu já explodia, estourava com ela. E eu não queria que ela registrasse nada disso. Eu não queria que ela registrasse que relacionamentos abusivos eram certos, que amor tinha a ver com gritaria, tinha a ver com estresse emocional, tinha a ver com falta de respeito. Porque senão, lá na frente, ela também poderia atrair um relacionamento abusivo pra ela. Então, além de tudo isso que eu te passei, que você já pode ter virado aí algumas chaves, eu vou te passar mais algumas chaves agora em detalhes que foram fundamentais para o meu processo de cura. Então, vamos para a primeira chave. Tudo que aconteceu na infância tem um impacto muito maior do que na vida adulta. O que acontece nessa fase? Durante a etapa pré-natal, que vai da gestação até a primeira infância, que vai aí entre os 5 e 6 anos, o cérebro produz muito mais neurônios e conexões sinápticas do que precisa. Em uma hora, ele realiza o que a gente chama de poda sináptica, ou seja, morrem-se vários neurônios que não estabeleceram as conexões cerebrais. E na infância, se a gente copia o nosso pai, a nossa mãe, ou quem é que representou o seu pai e sua mãe na infância? Porque é a minha primeira e principal referência. E aí eu olho para o meu pai e copio 100% do comportamento dele. E eu coloco em mim. Eu olho para minha mãe, copio 100% e pego 50% e coloco em mim. Então eu faço um mix de 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Só um alinhamento, não quero que você tenha raiva dos seus pais nem nada disso. Eles fizeram o que eles sabiam fazer e o que eles aprenderam. Então não tem como eles fazerem diferente porque eles não aprenderam diferente. Os seus pais não podem te dar aquilo que você gostaria porque eles não aprenderam desse jeito, né? Então é muito fundamental a gente trabalhar com o perdão. Porque o perdão vai te levar para esse entendimento de você não ter raiva, nem ódio, nem rancor de tudo que aconteceu na sua infância. Porque se eu não perdoar, eu tô negando 50% de mim. E quando eu perdoo eles, eu perdoo uma parte dentro de mim. E isso abre caminhos para eu sair fora dessa relação abusiva. Então, o que você viveu na infância ficou registrado no seu inconsciente. E você reage na vida adulta de acordo com esses registros. Só que o problema é que tudo que você viu, ouviu e viveu nessa primeira infância ficou registrado como uma verdade absoluta.
Porque o seu cérebro, ele não sabe, isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso não é. Ele simplesmente registrou tudo. Então, se na infância você teve traumas como, por exemplo, a sua mãe gritava com você, xingava, dizia, você é uma inútil, você é uma burra, você não presta pra nada. Ou se seu pai te batia, ou vivia te cobrando demais, um excesso de cobrança. Ou se você viveu algum tipo de violência, ou até abuso. Ou se você pegou traições do seu pai, seus pais eram ausentes trabalhando, enfim, podem ter acontecido várias situações que fizeram você se sentir humilhada, maltratada, deixada de lado, abandonada. Então, a criança, ela não entende como nós adultos. Então, você pode ter feito a ligação sináptica do significado da palavra com o sentimento. Por exemplo, família, lugar de dor. Amor, lugar de sofrimento e rejeição. Relacionamento, lugar de abandono, traição. Mulher, lugar de desprezo. Homem, lugar de raiva, medo. Essas são as ligações sinápticas que aconteceram no seu cérebro lá atrás. Só que você não tem consciência disso porque é inconsciente. Por isso que é tão importante a gente trabalhar na terapia para entender e desfazer todas essas ligações que já não te servem mais na vida adulta. Então, por exemplo, se eu falar pra você a palavra Natal, o que te vem na cabeça? Tem gente que interpreta Natal como família. Tem gente que interpreta Natal como dor, porque não teve uma família. Né? Então, para cada palavra, a gente vai ter ligado uma emoção. Então, quando a gente vai para a vida adulta com essas ligações sinápticas disfuncionais, a gente acaba atraindo aquilo que a gente não quer. Só que a gente nem sabe que isso está rodando, como se fosse um hardware de computador rodando lá atrás, né? Um sistema que a gente já não quer mais. Então, imagina, são 50 milhões de sinapses e neurônios sendo solidificados até os 7 anos, que é quando acontece essa poda. Então, o que será que seu cérebro entendeu inconscientemente pela palavra amor de pai, amor de mãe, amor, relacionamento? Porque essa foi a primeira principal chave que eu virei para mudar totalmente o rumo da minha vida. Existem vários traumas que você pode ter passado na infância, que você pode ter entendido amor, como, por exemplo, manipulação, humilhação, rejeição, abandono, falta de amor, carinho, atenção, traição. Né, lá no curso eu dou exemplo de cada um desses e cada uma dessas coisas fez você ir para a vida adulta com a programação, por exemplo, de eu não sou merecedora, eu não sou boa o suficiente, eu sou um erro, eu sou incapaz, eu não sei me virar sozinha, eu dependo de alguém, ou eu preciso ser submissa para me amarem, para me olharem e servir alguém para eu poder ser amada, e por aí vai. E aí, com todas essas programações erradas, o abusador, consciente ou inconscientemente, ele vai se aproveitar de tudo isso, ele vai reforçar o que já existe dentro de você para poder te manipular, e aí você vai para essa vida adulta e começa a viver um lindo conto de fadas que é o começo do relacionamento. E aí, quando ele entra na sua vida, é como se ele cobrisse esse buraco que tá aí, ele cobrisse esse vazio. Aí você diz, Camila, mas por que eu não consigo enxergar que meu relacionamento é abusivo? Ou porque eu não consigo sair disso? Porque vamos pegar, por exemplo, de você ter entendido a palavra amor por rejeição. Então existe um vazio dentro do seu coração dessa rejeição que você viveu na infância. E aí quando esse príncipe do cavalo branco chega, ele cobre todo esse vazio e te dá muito amor, carinho e atenção. E aí como que você olha, nossa cara, eu nunca tive esse amor, carinho e atenção, nunca ninguém me amou, nunca ninguém olhou pra mim do jeito que ele tá olhando. Aí você se encanta, você se ilude, até você cair na garra dele. E aí ele começa com as rejeições e manipulações dele. Só que tem um conflito, além dele cobrir esse vazio, pro seu cérebro, ser amada é ser rejeitada. Então quando ele te rejeita, pro seu cérebro aquilo é amor. E aí lembra daquele elefante que eu te falei? Que é o elefante, a sua parte emocional, que é os seus 95%, e a sua parte racional é os seus 5%. Então o seu 5% sofre, chora porque não quer estar nessa relação, porque sofre com essa relação, porque não tá legal. Só que 95% seu é amor. Aquela rejeição, aquela dor, aquele vazio é amor. Então é como se ele o tempo inteiro ficasse reforçando isso pra você. Só que é inconsciente, você não sabe. Só que é o elefante tem 6 toneladas, você não vai conseguir mudar sem ajuda, sem terapia. E aí você vai começar a aceitar migalhas de amor, né? Porque é o que eles dão. Eles te iludem para depois eles te darem migalhas. Mas aí entra uma outra coisa. Pro seu cérebro é melhor ter aquelas migalhas do que não ter nada. Porque na minha infância eu não tive nada. Então, por comparação, você acaba
se afundando mais ainda nos joguinhos de manipulação dele. E isso vai acabando com a sua autoestima, com o seu amor próprio, com a sua energia, com a sua força. E conforme vai passando o tempo, você vai meio que se perdendo de você mesmo, você vai se anulando, você vai cedendo para brigas, fazendo todas as vontades dele, abrindo mão de você, até você ficar sem saber quem você é. É como se você fosse despersonalizada. A sua personalidade não existe mais, porque você tá fazendo o tempo inteiro a vontade dele. E é fácil perceber se você já chegou nesse ponto. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se eu te perguntar, qual é o sentido da sua vida? Qual é o seu propósito? Quem você é nesse mundo? Você saberia me dizer? Você saberia me responder agora de bate-pronto? Eu acredito que não, porque eu também estive assim. É por isso que eu desenvolvi o módulo Matriz das Ligações Sinápticas. Porque a minha ideia é pegar tudo que você aprendeu lá na infância e mudar essas conexões erradas para que você possa ir para a vida com mais significado, com mais amor, florescendo, entendendo quem você é, sem permitir migalhas de amor, sem permitir que ninguém pise em você. Porque a gente veio para esse mundo para ser feliz. A nossa existência é muito curta. Só que como ele está o tempo inteiro reforçando algo que você já viveu lá atrás e que parece familiar, né? Não sei se você tem essa dimensão de... Nossa, parece familiar, já ouvi tantas vezes minha mãe falando que eu era inútil, que pra mim, ele falar que eu sou inútil é normal. Mas não é normal. Às vezes a gente não percebe, porque a gente tá vivendo esse piloto automático, ou porque a gente não sabe o que tem no nosso inconsciente, a gente vai pra vida e só tenta viver e sobreviver. Mas a gente tem que entender que a gente não tem que sobreviver, a gente tem que viver uma vida incrível, uma vida maravilhosa. Então essa foi a primeira chave que eu virei, que fez eu entender muitas traumas que eu tinha vivido na minha infância, que faziam sentido eu estar nesse relacionamento. Né? Não que eu queria, mas que fazia sentido para o meu inconsciente. Então agora eu quero que você para refletir. O que você viveu na infância que você está percebendo que você está repetindo os mesmos padrões? Seja em relacionamento, seja com amigos, seja com pessoas próximas, né? Para pensar quais padrões você vem repetindo. O que você será que entendeu por amor de pai, amor de mãe, né? Se você olha para esse relacionamento e a mulher, compara esse relacionamento com o seu pai. Quais os padrões que você percebe que se repetem, né? Porque às vezes você olha em algo no seu pai e fala, putz, eu não queria que meu relacionamento fosse assim. E seu marido tem a mesma característica. Por quê? Porque pro seu inconsciente aquilo tá certo. Então começa a fazer essa percepção, que isso vai te ajudar um pouco a abrir a sua mente. Segunda chave, sobre traumas. Outra coisa que acontece dentro do seu cérebro que fez você não perceber que o que você estava vivendo era um relacionamento abusivo, tem a ver com esses traumas que você viveu na infância. O trauma, ele ativa uma parte do nosso cérebro chamada amígdala. A amígdala, ela é o radar de ameaças do nosso cérebro. Ela é responsável por detectar o perigo e entrar no modo de luta ou fuga quando alguma coisa fora do padrão aterrorizante que nos assusta acontece. E é uma resposta que ela é automática, que ocorre dentro do nosso cérebro e do nosso corpo, essencialmente sem o nosso consentimento. É uma resposta aguda ao estresse, é tipo assim, vamos lutar ou fugir, senão a gente morre. Então, por exemplo, se aparecer um ladrão, você vai entrar nesse modo de luta ou fuga. E a amígdala, ela acaba sendo maior em pessoas que vivem ou que viveram traumas. E como consequência, ela tem dificuldade de identificar se uma relação é perigosa ou não. Então, no relacionamento abusivo, ela não consegue ler muito bem os sinais e olhar os sinais e ver os perigos, porque sim, o universo ele vai te dando sinais de que alguma coisa está errada, de que alguma coisa não encaixa. Mas essa falha da amígdala faz a gente não conseguir enxergar. Por isso, muitas vezes que a gente está num relacionamento abusivo, a gente não sabe ou a gente demora muito para enxergar. E é por isso que quando ele fala que você é louca, que você é exagerada e nananã, você começa a acreditar e não consegue enxergar que o erro está nesse tipo de relacionamento. Então o que eu te falo é, se liberta disso, se liberta da sua culpa. O que você tá vendo é verdade, porque a sua amígdala talvez não percebeu os sinais. Tá, Camila, mas se ela é maior em pessoas que viveram traumas, por que o trauma ativa a amígdala e o que é considerado um trauma? Vamos lá. O trauma psicológico é um acontecimento intenso que o seu sistema nervoso não teve condições de lidar. Então são eventos estressantes que vai ter um grande impacto emocional de dor e sofrimento.
Como, por exemplo, agressões físicas, estupros, humilhações, xingamentos, bullying, traições que você teve do seu pai e da sua mãe, maus tratos. Tudo isso pode afetar o seu comportamento, pensamento e sentimento, para que você faça de tudo para evitar reviver ou relembrar qualquer fato ligado ao evento que te traumatizou. Só que se você tiver alguns gatilhos inconscientes que te fazem sentir aquela mesma coisa, aquela mesma sensação que você sentiu lá atrás, aquilo te congela, te paralisa. Por isso que muitas vezes, quando ele grita com você e te manipula, você fica sem saber o que fazer e se congela, trava, paralisa. Quando você fala que você quer terminar e ele te finge que tá tudo bem, você congela e não consegue entender os sinais de que não tá tudo bem. E aí você paralisa e volta atrás e você não consegue sair desse relacionamento. Entende que tem algo disfuncional acontecendo, e eu tô trazendo isso não para que você se conforte, minha amígdala é maior e eu não tenho que fazer. Não, é para que você enxergue que talvez o seu cérebro não está conseguindo ler direito os sinais, e para que você conscientemente passe a enxergar, sim, tem coisas erradas acontecendo e eu vou olhar para isso com coragem. E dentro desse relacionamento, em quais momentos que ele ativa essa amígdala para ela ficar cada vez maior? Seja porque ele está te traumatizando, seja porque você está revivendo um trauma que vem da infância. Então, acontece quando você tem a sensação de que você não está sendo respeitada, a sensação de que ele não está te valorizando, que ele não está te escutando, a sensação de que você está sendo injustiçada. Então, todas essas coisas ativam a amígdala. E aí o que acontece? Uma vez que a mente reconhece a presença de algo assustador, ela libera cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí seu coração começa a bater mais forte e mais rápido, seu corpo começa a suar e normalmente você acaba perdendo a cabeça, levantando a voz, ficando irritada, estressada, e isso vai acabar desregulando toda a sua parte emocional. Eu chamo isso de sequestro da amígdala. Esse sequestro faz com que essa frequência dessas vivências fazem você se transformar numa marionete na mão dele. Então, durante o sequestro da amígdala, o corpo usa toda a energia do sistema imunológico, ou quase toda, de coisas que você precisa para se manter saudável, e joga cortisol. E aí o resultado, você fica cansada, você fica desgastada, sem energia. Entende por que você provavelmente está assim? Ou outra forma que o cérebro tem de lidar com tudo isso é, no momento da dor, uma das estratégias do nosso sistema nervoso é se desassociar, você viver como coadjuvante, viver como se fosse um filme, sabe, por fora. Eu me desconecto dos meus sentimentos porque, poxa, tá doendo muito, eu não quero olhar para essa dor, eu tô sofrendo demais. Sabe aquela pessoa que quando você fala com ela, parece que ela não fala coisa com coisa, você pergunta A, ela fala B, ou às vezes ela tá vivendo no mundo da lua, parece que ela tá dormindo acordada. Eu chamo isso de uma morta-viva. Então, eu te pergunto, até quando você quer ser uma morta-viva da sua vida? Porque a vida é sua, Deus deu pra você. Então tá na hora de você resgatar a sua vida de volta, sabe? Porque às vezes eu me senti perdida que nem você. Parecia que eu tinha entrado num estado de coma depois que eu saí desse relacionamento abusivo e acordado anos depois com uma filha no colo. E eu perdi muita coisa. A dica que eu posso te dar é quando você começar a perceber que esse sequestro da amígdala está acontecendo, e aí você começa a perceber seu coração bater mais forte, você começar a ficar estressada, se eu começar a te manipular e fazer você sentir todas aquelas sensações ruins, faltar com respeito, faltar com valorização, entrar nesse modo silencioso que eles ficam sem falar com a gente dias e dias, e ele não te escuta, quando ele joga a culpa pra cima de você vai fazer uma respiração que eu chamo de respiração quadrada. Então você vai respirar em 4, então você vai respirar segurando até 4, você vai segurar em 4, você vai soltar em 4 e você vai segurar vazio em 4. Então vamos lá para um exemplo. Então você respira em 4, 1, 2, 3, 4, segura em 4, 1, 2, 3, 4, solta em 4, 1, 2, 3, 4 e segura em 4. 1, 2, 3, 4. E aí você pode fazer essa repetição 5 vezes. Isso vai acalmar um pouco a sua mente, vai serenar um pouco do seu corpo, para permitir
que não se libere cortisol e que o corpo tenha tempo suficiente para ativar outras áreas do seu cérebro que vai te trazer, em vez do estresse, te trazer um pouco mais de calmaria, um pouco mais de consciência, um pouco mais de percepção para você se acolher, para você estar junto de você mesmo. Quando a gente faz essa respiração lenta, a gente dá tempo pro corpo processar tudo aquilo e a gente, tá com nós. Vamos se acolher, vamos olhar para dentro, não vamos permitir que ele tome o controle da nossa vida e faça o que quiser com a gente, pise em você que nem barata. Não! O que você pode fazer também, que vai te ajudar, é lavar o rosto com água fria no momento que ele começa com o show dele, é você tomar um banho de água gelada, é você tomar um copo de água gelada. E aí, outra coisa que você pode fazer também é reativar uma amizade perdida, ou que você se distanciou por conta desse relacionamento. Ou ligar para uma amiga, pedir ajuda, desabafar, sair para conversar, ou ligar para uma pessoa que você não fazia muito tempo, ou ligar para uma pessoa e agradecer. Agradecer por ela estar na sua vida. Isso vai fazer muito bem, tanto para você quanto para ela, né? Então, vai ser uma consequência para ela que vai acabar te ajudando a você descompensar tudo isso que ele causa no seu cérebro. A terceira chave, existe um perfil preferido dos abusadores. Quem abusa encontra certos padrões ligados à vulnerabilidade e se aproveita disso. Então eu vou te explicar sobre como funciona esse perfil para você entender melhor. Porque quando a gente entende isso, a gente consegue quebrar esse padrão, consegue quebrar esse ciclo da dor, de sofrimento, onde uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá bem, uma hora tá mal, eu já não sei mais onde eu tô, parece que eu tô numa montanha russa. E aí a minha vida foi roubada e eu não sei por onde começar. E qual que é esse perfil? De uma pessoa que está presa a sentimentos de culpa, medo e vergonha. Pensa comigo. O abusador, ele vai preferir aquela pessoa que tem uma autoestima elevada, que tem sede de vida, que tem fome de viver, que teve uma infância onde ela foi encorajada para desabrochar, para sonhar, que coloca a boca no trombone na primeira vez que ele tenta abusar dela? Ou ele vai preferir uma pessoa que passou por tantas coisas na infância que quando ela vai para a vida adulta, ela vai retraída, com a autoestima baixa, dependente e sem confiar nela mesma? Você concorda que essa pessoa cabe perfeitamente nesse espaço? Quem você acha que o abusador vai escolher? Essa pessoa que ele tenta controlar e não consegue? Ou essa pessoa que já vai para a vida retraída? Então, se na infância seus pais criaram você para depender deles, sem permitir você sonhar com frases como: não sonha alto que você vai cair do céu, desce do salto, desce do cavalo, para de não sonhar que a gente nasceu pobre, a gente vai morrer pobre, e assim vai. E eles estavam sempre te podando no sentido de não deixar você ter controle da sua própria vida. Como, por exemplo, toda vez que você queria fazer alguma coisa, seus pais falavam: não faz isso, ai, se você faz isso vai dar errado. Aí dá errado, aí eles falavam: tá vendo? Eu te avisei, na próxima vez você vê se você me escuta, porque eu sei o que eu tô falando, eu sou mais velha que você, eu já vivi mais tempo que você. Coisas assim começam a te gerar insegurança. Aí você começa a interpretar: poxa, toda vez que eu tomo uma decisão, eu não tomo uma decisão boa, eu não tomo uma decisão certa. E aí isso faz você depender do outro para tomar uma decisão sobre sua própria vida por medo. Mas por medo que o outro criou em você mesma. E aí, quando você tenta ser você mesma, você tenta se posicionar, você tenta pôr limites e viver a sua vida, você escuta coisas como: ai, como você é ingrata, como você é injusta, eu parei a minha vida para cuidar de você e você não tá nem aí pra mim, ou nem era pra você estar viva, nem era pra você ter nascido, agradece por eu não ter te abortado, a culpa é sua, você que quis nascer, se você não tivesse nascido minha vida teria sido diferente, se você não tivesse feito isso, aquilo e blá, blá, blá. E aí o que acontece no seu inconsciente quando criança? Você, além de fazer aquelas ligações sinápticas erradas, você passa a desacreditar de você, sentir culpa, vergonha e medo por ter nascido. Já ouviu a história do bonsai? O bonsai, ele nasceu para ser uma linda árvore, mas colocaram ele num vaso de planta. E ele acreditou que era planta e virou uma planta. Então assim acontece com você. Imagina que o vaso são todos os traumas, crenças que você passou lá atrás que estão te limitando em ser quem você veio para ser. Porque você pode sim ser uma árvore estrondosa, maravilhosa, mas você está vivendo que nem um bonsai.
Porque aconteceu coisas na infância que te diminuíram. Seja porque você passou por excesso de cobrança, de comparação, por falta de amor, por maus tratos, como frases como, você não presta, você não faz nada direito, você só faz merda, você é nojentinha, para de se meter a besta, você é isso, você é aquilo, você é um caso perdido, você não faz nada direito, você é uma porcaria, você nunca vai dar certo na vida, se não fosse por mim você tava ferrada, e aí por aí vai. Então, todas essas frases fizeram você ter uma conexão sináptica errada no seu cérebro. Como o mundo não é lugar confiável, as pessoas não são confiáveis, eu não sou confiável, eu sou ruim. Se meu pai, que é meu pai, me vê dessa maneira, imagina as outras pessoas. Então é melhor eu não confiar em ninguém, eu vou pra vida retraída. Ou também outro exemplo que pode ter acontecido. Se na sua infância aconteceu alguma situação que você se sentiu culpada, só que a culpa não foi sua. Só que até hoje você questiona coisas que acontecem na sua vida e se sente culpada, e muitas vezes isso te leva para um caminho de dependência emocional. E aí, quando essas coisas aconteceram, quando você tentou falar com a sua mãe ou com o seu pai sobre algo que estava doendo dentro de você, ninguém te ajudou. Então imagina o seguinte, você pegou a traição de um dos seus pais e contou para um deles. E eles, não, você tá vendo coisa da sua cabeça, é mentira. Ou se algum monstro abusou de você e seu pai e sua mãe também disseram, larga de mentira, você só inventa coisas. Ou pior ainda, a culpa é sua, você que ficou aí fazendo coisa que não devia, você que não rezou direito, você que não obedeceu a sua mãe. E aí a criança já passou por uma coisa traumatizante que tá doendo, alguém enxerga a minha dor, alguém olha pra mim e ninguém olha. E aquele adulto que deveria proteger você, te dar apoio, suporte, o que ele faz? Ele culpa essa criança. E aí essa criança sente culpa e fala, poxa, mas a culpa não é minha. Você tem que acreditar em mim. Eu não fiz nada. Então ela já nem quer mais brincar do jeito que ela gostaria. Ela já nem quer mais sonhar. O que eu quero ser quando eu crescer. Ela só quer uma coisa. Ela quer provar que ela não é culpada. Ela quer provar a inocência dela. E aí o que acontece? Ela perde a autenticidade em nome do pertencimento, fazendo você se desconectar de quem você é. E no curso eu vou detalhar mais sobre essas necessidades. E esse trauma vai gerar um desconforto tão grande, uma dor tão grande, uma ferida que não foi cicatrizada e que está latejando ali no seu inconsciente, que essa criança vai crescer pensando, poxa, os adultos não acreditaram em mim, não acreditaram que não foi minha culpa. Só que ela vai pensar, dá vergonha, dá medo de contar o que aconteceu lá atrás, dá vergonha de eu ter vivido tudo isso, me dá desprezo de eu ter vivido tudo isso, dá vergonha de eu ter passado por tudo isso e ninguém ter cuidado de mim. E realmente existe isso aí no seu inconsciente. E aí o que você registrou? É vergonhoso o que aconteceu e as pessoas vão achar que a culpa é minha e ninguém vai acreditar em mim. Aí junta essa culpa com essa vergonha, com sentir medo, e ela vai pra vida como retraída, com dificuldade de contar para as pessoas o que está acontecendo, de desabafar, com culpa, com medo. Entende? Porque às vezes as pessoas não imaginam o que acontece entre quatro paredes e você se torna esse perfil preferido dos abusadores. E além de você ir para a vida retraída, você já vai se sentindo culpada. E o abusador vai fazer o quê? Ele vai falar, todo mundo vai saber que a culpa foi sua. Não fala para os outros porque ninguém vai acreditar em você. Você está inventando, você é louca, larga de mentira. Ou, isso que eu estou fazendo é culpa sua. Você que causou isso em mim. E aí, você começa a pensar o quê? Peraí, será que é coisa da minha cabeça mesmo? Eu já escutei tanto isso que eu devo estar inventando, que eu tô mentindo, que eu tô exagerando, que eu acho que ele tá certo. E ele é tão bom nas manipulações que ele vai se aproveitar disso, inverter a situação, jogar a culpa pra cima de você e ainda você vai sair se sentindo culpada, questionando o que aconteceu, o que você viu, questionando a sua sanidade. E aí você fica, será que eu tô certa? Será que ele tá errado? Será que eu tô inventando coisa da minha cabeça? Será que, eu tô exagerando, eu mesma tô vendo coisas onde não tem, eu tô ficando meio louca, meio doida, não, acho que eu vi coisas que não existem. Mesmo que você sabe o que você viu, você começa a se questionar. E é capaz de você
ficar o tempo inteiro pedindo desculpa e pisando em ovos para falar com ele, para fazer as coisas para ele, e aí você vai se anulando, vai realizando todos os desejos e sonhos dele. E por isso que no meu método Amor em Luz, a gente tem um módulo onde eu te ensino a recuperar sua autoestima, seu amor próprio e a curar todos esses traumas da infância. Tem como você construir sim uma nova relação sem ter aquele perfil que se encolhe. Porque se você não se encolhe, você não cabe mais. A pessoa não consegue mais ter poder sobre você. Então isso que eu tô trazendo para você é uma pontinha de todo o conhecimento que tem dentro do curso. Então o convite que eu faço para vocês é pare e pense. E pense o tanto de problema tudo isso está te causando. Ou qual é o custo que você está tendo de se manter nessa relação. Agora pare para pensar o quanto realmente você precisa investir para conseguir ter acesso a todo esse conteúdo e fazer as mudanças que você precisa na sua vida. A hora que a gente começa a se posicionar, a se valorizar, a se colocar em primeiro lugar, a hora que você começa a olhar para essa pessoa de uma forma diferente, a hora que você para de se culpar pelas coisas que a pessoa tenta enfiar em você, tudo isso vai fazendo diferença para você conseguir sair desse relacionamento, para você conseguir olhar para dentro de você e se sentir merecedora, se sentir capaz. Porque nós somos merecedoras, nós somos capazes de ter uma vida incrível, uma vida maravilhosa. Para que você comece a se sentir capaz, merecedora, suficiente, comece a se sentir empoderada, pega um papel e uma caneta e comece a listar hoje quais são todos os seus sonhos, né? Quais são os sonhos que eu tenho? Qual é a minha missão de vida? Quais são os desejos que eu tenho na minha vida? Para onde eu gostaria de ir? Para onde eu gostaria de viajar? Quanto eu gostaria de ganhar? Qual o tipo de alimentação que eu gostaria de ter? O que eu gostaria de fazer nos meus horários livres? Com o que eu gostaria de trabalhar que me desse prazer? Né? Qual o legado que eu gostaria de deixar? O que você gostaria de comprar? E se pergunte, por que eu tenho esse sonho? Por que isso faz sentido para mim? E começa a observar essa resposta. Ah, porque eu acho que meu pai vai gostar, porque eu acho que meu marido vai gostar, porque eu acho que a igreja vai gostar, é porque eu acho que as pessoas vão gostar, é porque eu vou fazer bem pelo mundo. Eu não sei qual vai ser o seu porquê, mas será que você dá conta de desejar algo simplesmente por desejar por você, sem pensar em mais ninguém? Simplesmente para preencher os seus anseios, os seus desejos? Simplesmente porque você tem vontade. Apenas sonha e se permite. Sonhar sem limite, sem culpa, sem pensar na sua condição atual. Somente se permita voltar a sonhar. Isso vai te dar uma força para você olhar para você e ver que sim, é possível você alcançar tudo isso. Deus disse, sois imagem e semelhança de Deus. Peças e serás recebido. Só que a gente não sabe pedir, a gente não sabe como agir como imagem e semelhança de Deus. Então não olha para o como. O como é de Deus. Pensa assim, quando eu chegar na minha vida velhinha, o que eu quero ter construído para mim? Como é que eu quero que esteja a minha vida? Será que vai ter valido a pena? Será que vai ter valido eu pagar o preço da minha liberdade, da minha libertação e ter vivido uma vida incrível? Eu tenho certeza que sim. O que eu desejo para você? Que você possa deixar um legado para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Ter olhado para trás e falar assim, nossa, poxa, valeu a pena eu ter tomado aquela decisão de ter buscado autoconhecimento, de ter entrado num curso, de ter feito terapia, de ter buscado ajuda. Se não for comigo, que seja com outra pessoa, mas, poxa, valeu a pena eu ter me libertado. Valeu a pena eu ter olhado pra mim. Então, gente, esse foi o conteúdo. Foi um pedacinho do que vocês vão ver dentro do curso Amor em Luz, porque lá a gente consegue ter mais tempo para trabalhar cada tema abordado, esmiuçar, se aprofundar, trazer reflexões, meditações e exercícios. A gente vai se aprofundar em cada ponto emocional, em cada conexão sináptica que seu cérebro fez e a gente vai arrancar o mal pela raiz. Se der essa oportunidade de você olhar para você, olhar e mudar. Porque como dizia Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então não tem como, você tem que agir. E aí, como é que funciona o meu método para você entender mais? No primeiro módulo, a gente vai reconhecer em qual estágio você se encontra. É para você saber se o seu relacionamento é abusivo, é para você que já sabe que seu relacionamento é abusivo e está tomando a decisão de sair, ou se você já saiu e está querendo reconstruir a sua vida, ou se você está querendo arrumar um outro parceiro e você não consegue, você está travada. E aí,
No segundo módulo, a gente vai usar a técnica da matriz sináptica para retirar todas as sinapses que não fazem mais sentido na sua vida e curar de uma vez por todas todo o abismo emocional que vem de traumas e acontecimentos na sua infância que fizeram você ter esse perfil preferido dos abusadores. E aí você começa a ganhar confiança e coragem em você, para você poder lutar por si, para você olhar para essa situação e começar a enxergar como se você estivesse de fora dela. Sabe quando um amigo te conta algo da vida dele e na sua cabeça, nossa, é tão óbvio, tão lógico o que ele está dizendo, é tão fácil, né? Então a gente vai olhar, ter essa perspectiva, esse olhar de fora e ver o que a gente está vivendo de verdade. E quando a gente vê essa situação, fica muito mais fácil a gente analisar e tomar a decisão certa, confiando na gente, entendendo, reconstruindo todas essas matrizes sinápticas. E essa confiança vai começar a te dar um gás na sua vida, de você se entusiasmar, de você se empolgar, para você ir para a sua vida com foco em você. No terceiro módulo, nós vamos ensinar a técnica matriz das emoções, com todo o embasamento científico da psicologia positiva, para você aumentar em 50% o seu nível de satisfação com a vida, a sua felicidade, para você começar a recuperar a sua energia, o seu foco, a sua vontade de viver, para aí sim você começar a conseguir ter enfrentamento das adversidades, aprender a se impor, aprender a dizer não, aprender os seus limites, porque muitas vezes inconscientemente a gente não quer ficar sozinha, a gente tem medo da solidão, porque existe um vazio imenso lá dentro que a gente não quer acessar ele. E a gente tem tanto medo de a gente acessar que aceita migalhas, só para não ter que olhar para esse vazio. E quando a gente cura esse vazio, as migalhas já não servem mais. A gente quer se acolher, a gente quer se empoderar, a gente quer se amar, a gente quer estar junto com a gente mesmo, porque a gente vive 24 horas, 7 dias por semana com a gente. Onde a gente vai, a gente tá. Então não tem como você fugir de você mesmo. E aí no quarto módulo nós vamos entender toda a dependência que você pode ter criado desde a infância para você aprender a ser livre, a ser independente, a poder olhar com você e tomar decisões com segurança, sem ressentimento, sem raiva, sem rancor, que a gente vai limpar todos esses R's aí e vamos transformar todo e qualquer ódio, tristeza, angústia em aprendizado, autoconhecimento, amor e conexão com Deus, porque Deus sempre está no comando. No quinto módulo, a gente vai trabalhar as questões ligadas ao amor próprio para você aprender a se amar, que é um dos pontos mais importantes. Eu vou te passar 12 exercícios para você hackear a ocitocina no seu cérebro, que é o hormônio do amor e da felicidade. E a gente vai também trabalhar a autoestima para você recuperar seu valor, ser você mesma, ser autêntica, saber que você pode sim ser autêntica, você pode sim viver sendo você mesma. Você não precisa se encaixar nos padrões da sociedade, dos seus pais ou das regras que ditaram para você. Não, você pode sim ser você mesma e mesmo assim se amar. E de bônus, você vai ter uma técnica que eu vou te passar aqui de manifestação da sua prosperidade. E um outro bônus que eu vou também oferecer a gente vai fazer um encontro por Zoom, uma vez por mês, para tirar as dúvidas, para desabafar, para um ajudar o outro. E em cada módulo tem as meditações, tem os exercícios, então você vai poder contar com o meu apoio, com o apoio da minha equipe. O curso ele vai ser 100% online, você vai ter um aprendizado exclusivo para você realmente retomar as rédeas da sua vida e tudo isso compilado para você. Então eu juntei as melhores técnicas, as que mais deram resultado na minha vida, de todas as formações que eu tive, para que você saia de uma vez por todas desse buraco e trilhe a jornada em direção de uma vida incrível, abundante, próspera, saudável, com relacionamentos harmoniosos, com saúde, encontrando o seu propósito de vida, sua missão de vida e sabendo que sim, valeu a pena. E nós vamos montar um grupo fechado para que as pessoas possam se ajudar, se apoiar e se empoderar. O valor do curso ele é de R$ 997, mas para as primeiras 10 pessoas que comprarem, eu vou dar um desconto de R$ 697 parcelado em 3 vezes. É menos do que você gastaria numa terapia individual. Por isso que aqui, porque em grupo eu posso te minimizar alguns custos e te oferecer um valor um pouco melhor, para que você consiga sair desse lugar, sair desse relacionamento abusivo, e é menos do que você gastaria num jantar. Eu faço convite que você para refletir na sua vida, o quanto tá te custando viver a vida dos outros, quanto tá te custando essa dor,
E eu tô aqui te cobrando um valor que é irrisório, porque você ter a sua vida de volta, ter felicidade, paz, amor. Se eu soubesse de tudo isso lá atrás, eu juro, gente, que eu pagaria R$1 milhão, porque nada hoje paga a minha vida de volta, minha felicidade com a minha filha, eu poder oferecer pra minha filha coisas que antes eu não poderia ter oferecido, sabe? Eu hoje ter uma carreira, ter encontrado o meu propósito de vida, eu fazer o que eu amo. Eu sei que você deve estar pensando, será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Será que serve pra mim? Será que tudo isso vai passar? Será que eu vou ter força? Ou vou continuar empurrando com a barriga porque eu dependo dele financeiramente? Então, se você entrar e assistir as aulas, fazer as meditações, os exercícios, colocar em prática tudo que eu passo por aqui, o passo a passo, não tem como sua vida não mudar. Porque é como se a gente estivesse pegando o hardware do seu cérebro, trocando por um novo, atualizando o sistema para você rodar com um novo hardware. Então, não tem como. Só que se você desistir de você mesmo, entrando nas manipulações dele de novo, você vai voltar para a estaca zero, né? Então, se dê essa oportunidade de se olhar para você, se amar. E a gente se encontra aqui do outro lado. Eu te espero com todo amor e carinho no meu coração. Não desista de si mesma. Dá tempo de você fazer uma revolução na sua vida. E nunca é tarde para recomeçar. A única pessoa que nunca vai abandonar você é você mesmo. Então, não se abandone mais. Escolha você. E dê para você mesmo o que você nunca recebeu. Porque isso vai te colocar num lugar de independência, de empoderamento tão incrível, que é uma sensação tão boa você poder caminhar com as suas próprias pernas, é uma sensação de liberdade tão grande, é a sensação de você olhar e falar assim, caraca, eu sou foda, não tem nada que eu não consiga realizar ou resolver depois disso, eu sou incrível. Só que é um processo, porque você não tem como se amar do dia pra noite, e você não pode odiar os eventos que formaram quem você é. E nessa jornada você vai encontrar o que você precisa para se amar e viver de um jeito mais leve com todos os eventos que aconteceram na sua vida em sintonia e harmonia. E se depender de mim, sua vida não vai continuar assim, porque ninguém tem o direito de tirar sua liberdade e te manter como refém mentalmente. Ninguém pode tomar posse e controle da sua vida. Ninguém pode tirar o seu livre-arbítrio de ser quem você veio para ser. A gente vai junto. Criar essa união de pessoas que passam pela mesma coisa, para criarmos uma egrégora tão forte e invencível que a gente vai ser imbatível. Vamos, a partir de hoje, reconstruir uma vida incrível. Então, se você quer isso, e se você sente esse chamado dentro do seu coração, clica no link e faça sua inscrição para o método Amor em Luz. Eu fico te esperando do lado de cá.